Bem-vindos para falar sobre a corruca melanocéfala. Temos então aqui o Gonçalo Elias e vamos começar se calhar a conversa precisamente para a evolução taxonómica a que esta espécie já tem estado sujeita ao longo do tempo. Olá, Zé. Sim, de facto, esta espécie, para quem já começou a observar aves há mais do que apenas 3 ou 4 anos, esta espécie aparecia em todos os guias de campo com o nome científico Sylvia melanocéfala. Ela pertence à família dos silvídeos. A família dos silvídeos é uma família que não é bem original do Linneu, porque o Linneu, quando criou o Sistema Natura, não tinha o conceito de família, ele passava logo de ordem para géneros. Mas... E se não me engano até começou com Motacilla, não era? Não, as sílvias eu acho que estavam... As sílvias não, esta em particular acho que começou com, não sei se todas, mas esta em particular julgo que penso originalmente... que... Exatamente, sim, correto, tens razão. Motacilla melanocéfala não foi pelo Linneu, esta não foi dada não pelo Linneu, porque, repara, o Linneu morava na Suécia e ele deu nomes sobretudo aos bichos do norte da Europa, embora ele tivesse também já viajado para outros continentes e já tinha incluído também bichos da América, por exemplo, mas os bichos do sul da Europa, de uma forma geral, foram descritos um bocadito mais tarde, porque ele não andou assim a percorrer tanto o sul da Europa e não tinha essas espécies descritas. E a nossa toutineira de cabeça preta é uma ave do Mediterrâneo. E ela é descrita inicialmente por outro naturalista chamado Gmelin, em 1789, efetivamente com a designação Motacilla melanocéfala, porque o Linneu também tinha muito poucos géneros, e depois os nomes genéricos, ele agrupava, depois mais tarde aquilo foi sendo reclassificado à medida que se ia conhecendo melhor os bichos. E, portanto, inicialmente estava nas motacilas, como aliás acontecia com os chascos e com os cartachos e com mais uma série de outros insetívoros, os rabirruivos. E depois, mais tarde, é que é criada a família dos silvídeos, que agrega tudo aquilo que nós genericamente passámos a designar por felosas. E durante muitos anos, essa família dos silvídeos incluiu os acrocéfalos, portanto, os roxinóis descaniços, as locustelas, os filoscopos, até as cisticolas estavam nos silvídeos. De modo que depois, em anos recentes, com as sucessivas revisões taxonómicas, aquilo que era a antiga família dos silvídeos foi toda retalhada e foi dividida em 6 ou 7 famílias. Portanto, agora temos uma série delas. E na família Silvidae, que já foi gigantesca, ficaram só aquelas aves que nós habitualmente designamos por totinegras. E que até há poucos anos estavam todas também no género de Sílvia, mas esse género também foi dividido em 2. Foi sílvias para um lado e corrucas para o outro. E, portanto, atualmente uma série de totinegras passaram então para o género corruca, que é o que acontece com a nossa totinegra de cabeça preta. Portanto, que já foi Motacilla melanocéfala, já foi Sylvia melanocéfala e agora é Corruca melanocéfala. Isto porque a taxonomia também está sempre em evolução e vai-se fazendo novos estudos, os critérios vão sendo afinados e, portanto, de vez em quando há assim algumas espécies que mudam de nome científico. Característico destas corrucas é o facto de haver dimorfismo sexual, não é? Correto. Aliás, isso é uma característica comum a quase todas as totinegras. Não todas, mas quase todas. Ou seja, há uma diferença de plumagem entre os machos e as fêmeas, o que permite que, no caso das aves adultas, nós conseguimos sexar a ave apenas, por exemplo, com base em observação no terreno ou com base em fotografias. No caso concreto desta espécie, o macho tem o barrete todo preto, não é só o barrete, aquilo é mesmo um capuz, porque envolve a cabeça toda. E com aquela íris vermelha, não é bastante típica? Não é bem só a íris, eu acho que a íris até é mais acastanhada, é o chamado anel orbital. O anel orbital, sim, que é assim uma porção de tecido que se encontra a envolver o globo ocular. A íris até é mais acastanhada. Exato, a íris é mais acastanhada. O anel ocular é vermelho, que é algo que se destaca bastante bem. Peço desculpa. Tanto no macho como na fêmea, só que a fêmea tem a cabeça mais cinzenta, enquanto que o macho tem a cabeça preta. Os juvenis
tendem a ser mais acastanhados. Depois, à medida que passam para a idade adulta, já passam a ser mais acinzentados. Embora a tendência em muitas aves, não é só nas totinegras, é que há uma semelhança entre a plumagem de juvenil e a plumagem de fêmea adulta. E em algumas espécies até é bastante difícil de distinguir. Neste caso, com alguma experiência, consegue-se distinguir, como eu disse, os juvenis são mais acastanhados que os adultos. E em termos de observação, isto é uma ave que nós conseguimos observar no país inteiro e durante o calendário todo, ou como é que a coisa funciona? Bem, há aí vários aspectos interessantes para referir. Grosso modo, sim, é uma ave que se distribui por todo o território continental. Ela não ocorre nas ilhas, mas ocorre no território continental de norte a sul. No entanto, é uma espécie que não vai muito para as zonas de altitude. Talvez por ser uma espécie mediterrânica, as espécies de distribuição mediterrânica, portanto, são aquelas espécies, podemos dizer, típicas do sul da Europa, são espécies que, vamos usar assim, dizer isto coloquialmente, são espécies que gostam do calor, né, do bom tempo. São bichos que gostam de climas quentes. E, portanto, não são bichos que facilmente vão dar-se bem com climas de altitude, porque essas zonas no inverno são muito frias. E os bichos, no limite, poderão não aguentar. Portanto, o que acontece? Elas estão presentes em todo o país, mas no interior norte, especialmente em Trás-os-Montes, elas são muito mais escassas. Ou seja, não é bem assim, porque Trás-os-Montes também tem zonas quentes, a chamada terra quente junto ao Douro, aí são muito comuns. Mas quando começamos a subir para as serras da chamada terra fria, que é aquela zona envolvente de Bragança, por exemplo, entre Mirandela e Bragança, Vinhais, aí elas são muito escassas e já se vê muito poucas. Também na Serra da Estrela, apesar da Serra da Estrela ter muitos matagais, acima dos 1000 metros elas praticamente não aparecem. Portanto, é uma espécie que não sobe muito em altitude, penso eu, por causa do clima ser rigoroso, uma vez que esta espécie está presente durante todo o ano. Tirando esta... alguns que esse limite norte, digamos assim, de maior abundância será o Rio Douro. Sim, embora elas apareçam entre os montes e até no Minho. Aliás, elas em Espanha... Mas não tão abundantes, não é? Não tão abundantes, mas em zonas baixas vê-se bastante, elas até sobem até à Galiza, porque no litoral as terras são baixas, também temos lá as Funhas dos Juncos, por exemplo, que também é uma espécie sensível ao frio e, portanto, sensível à altitude, mas que no litoral sobem para norte do Rio Minho até à Galiza. Portanto, a norte do Douro, como o terreno é muito acidentado, eu diria que a distribuição é menos contínua do que no sul, mas nas zonas baixas são bastante frequentes. Portanto, a principal limitação tem a ver efetivamente com eu diria, com um gradiente de temperatura, exatamente. Agora, a questão de estarem cá todo o ano, elas estão cá todo o ano, efetivamente, e trabalhos de anilhagem mostram que elas são, uma grande parte, pelo menos, são sedentárias. Sedentárias não é apenas residentes, sedentárias é que não migram. Porque nós às vezes chamamos residentes a bichos que estão cá, a espécies que estão cá todo o ano, mas o facto de estarem cá todo o ano não quer dizer que sejam os mesmos bichos, pode haver rotação. Agora, esta espécie sabe-se que em muitas zonas do país elas são sedentárias. Agora, também se sabe uma coisa muito engraçada, é que esta espécie também é migradora, ou pelo menos tem populações migradoras. E como é que isto se sabe? Sabe-se porque em certas zonas da África elas só aparecem no inverno. E certas zonas, estou a falar, toda a zona costeira africana descendo até ao Senegal. E em certas zonas do Sahel também, e descendo pelo Nilo abaixo até ao Egito e até por exemplo, até ao Sudão. Portanto, há zonas em África, para lá do Magreb, em que elas só aparecem no inverno. De onde é que estes vindas de onde, exatamente? Não se sabe. Até porque a questão é que há pouca anilhagem. É possível que sejam bichos ibéricos, é possível que sejam bichos vindos, sei lá, de França ou de Itália, não sei. Mas a nível europeu, até onde se estende mais ou menos elas não vão muito para o norte, quer dizer, elas apanham praticamente, é só a orla do Mediterrâneo, elas apanham a Península Ibérica, e mesmo na Península Ibérica, como eu referi, elas estão ausentes das zonas de maior altitude, portanto, toda aquela meseta de Castela e Leão, por exemplo, já quase não há. Depois, em França, só estão presentes no sul, na orla do Mediterrâneo, estão presentes numa grande parte de Itália e depois na Península dos Balcãs, mas mais para norte já não vão. Por isso é que eu digo que isto é assim, um bicho que gosta de climas quentes, de bom tempo. Mas não é um bicho que também se estenda para a Europa de Leste, por exemplo? Não, só nos Balcãs mesmo. E ali pela orla, portanto, assim, Croácia, Eslovénia, Albânia, até à Grécia, mas não se estende mais para norte. Sempre ali com influência mediterrânica, de facto. O que acontece é que
em certos países mais para norte, como por exemplo a República Checa e a Hungria, etc., ainda que na primavera e no verão esses países possam ser quentes, a continentalidade desse clima faz com que no inverno as temperaturas deixem a valores muito baixos. E, portanto, bichos migradores conseguem perfeitamente ocupar essas zonas, bichos residentes não. Agora, esta totinegra, embora seja principalmente residente, e a questão é que quando há bichos que têm muitas populações sedentárias, que é o meu caso desta, se houver uma pequena proporção que é migradora, nós temos muita dificuldade em detectá-la porque elas misturam-se com as residentes. Portanto, aliás, a principal forma pelas quais se sabe que há populações migradoras é o facto de elas em África, como eu disse, ou nessa África a sul do Saara, só aparecerem algumas no inverno. Portanto, sabe-se que há populações migradoras. Agora, quanto é que isso representa relativamente ao total da população é que nós não sabemos. E outra coisa engraçada é que, por exemplo, no Algarve, em particular na Ria de Alvor, onde já se faz a milhagem há várias dezenas de anos, eu aliás, foi onde eu aprendi a milhar também, foi ali na Ria de Alvor, na Associação A Rocha, e essa espécie, como acontece na generalidade do Algarve, esta totinegra é muito comum, é muito frequente lá e apanha-se muitas vezes. Aliás, foi um dos sítios onde se descobriu que elas são sedentárias, estão lá, são apanhadas ao longo de todo o ano. Só que quando se apanham passeriformes, nomeadamente no outono, em setembro, outubro, quando se está a fazer as medidas das aves, um dos parâmetros que se mede é as reservas de gordura, normalmente soprando para a barriga, afastando as penas da barriga, consegue-se ver a camada de gordura que tem, e há uma escala que vai de 0 a 5 que permite avaliar a gordura. E no mês de outubro, já em diversas ocasiões, foram capturadas no Algarve totinegras de cabeça preta com reservas de gordura. Ora, as aves sedentárias que não estão a migrar, normalmente nesta escala de 0 a 5 têm um score de 0. Portanto, isso é indício de É se indício tratar de de aves migradoras, não é? estarem a acumular gordura para ir para qualquer lado. Agora, se é só para o norte da África ou se é mais para o sul, nós não sabemos. E isso é com uma questão tem alguma correlação com a idade de aves jovens, aves adultas? Não. Ou... Normalmente só apanhas aves com reservas de gordura em períodos de migração. Porque se nós formos ver as reservas de gordura das aves no inverno, anda quase sempre no 0, 0 ou 1. Agora, ter aves com score de 2 ou 3, ou às vezes até mais, em época de migração, é indício de que a ave porque as aves acumulam reservas de gordura para poderem fazer viagens mais longas e conseguirem suportar um período que pode ser de vários dias sem se conseguirem alimentar. Portanto, elas vivem, não é algo que nós humanos estejamos muito habituados, mas que, enfim, em situações extremas, se nós não tivermos alimento e passarmos aquilo que se costuma dizer, passar fome, nós conseguimos sobreviver há algum tempo graças às reservas que o nosso organismo acumulou. Embora nós não estejamos, provavelmente, muito preparados para fazer isso, mas pronto, funciona assim. As aves migradoras já têm isso mais ou menos incorporado no seu regime. Por exemplo, quando se capturam papa-moscas pretos, ou totinegras das figueiras, ou outras aves migradoras que passam pelo Algarve em grande quantidade, essas vêm todas cheias de gordura, tipicamente. Estas totinegras de cabeça preta, normalmente não, só que o que se descobriu no Algarve é que há bichos que aparecem lá que efetivamente têm reservas de gordura e, portanto, o que se depreende é que esses bichos estariam em passagem. E o facto de haver zonas em África onde elas só aparecem no inverno comprova que há populações migradoras. Só que não se conhece casos de aves anilhadas no estrangeiro recuperadas em Portugal. Portanto, o que é que se extrai disto tudo? Extrai-se que sabemos que embora a espécie seja maioritariamente residente, sabemos que há populações migradoras, mas não sabemos que proporção das aves é que migra e não sabemos muito bem para onde é que elas vão. Esta é uma daquelas espécies que é possível encontrar nos oásis, alguns pelo meio do deserto, não é? Sim. Agora, é preciso depois distinguir. Haverá zonas, nomeadamente em Marrocos, em que elas estão presentes todo o ano, porque a área de distribuição como nidificante apanha uma parte de Marrocos. Embora eu julgue que seja sobretudo a norte do Atlas. Elas depois aparecem já nos oásis do deserto e, como eu disse, até podem descer mais para sul até ao Senegal. Portanto, há zonas para lá do Atlas, já em direção ao deserto, em que elas aparecem no inverno. Isso é aquilo que se sabe. Ou seja, há ali um padrão de fenologia, o que nos diz que há movimentos. Elas fazem movimentos. O que é curioso, porque nós às vezes olhamos para estas espécies residentes e pensamos, estes bichos não migram. Isso normalmente não é assim tão simples e muitas vezes a história é mais complexa porque há populações que migram e populações que não migram.
Agora, de onde é que estes bichos vêm, eu de facto não faço ideia. Podem vir do norte de Espanha, podem vir de França, podem até ser portugueses, não sabemos. Ainda há muita coisa para descobrir. Esta é uma espécie que também começa, digamos, a cantar relativamente cedo, se não estou em erro, quando, digamos, a atividade de acasalamento, provavelmente por ser também uma espécie residente e sedentária, acaba por começar bem cedo, não é? Eu creio que já referiste para outras espécies. No caso das aves residentes, a maioria das espécies começa a cantar com alguma intensidade a partir de janeiro, normalmente. Às vezes mais cedo, mas normalmente a partir de janeiro, e eu julgo que isso tem a ver com o aumento do comprimento dos dias, que é algo que as aves conseguem sentir, ainda que esteja muito frio. Em janeiro os dias já estão a aumentar, porque o solstício é 21 de dezembro, e em janeiro, no final de janeiro, os dias já são quase uma hora mais longos, ou perto disso, de comparação com o solstício. Portanto, já começaram a aumentar de duração, as aves dão conta disso e começam a reagir ao aumento da luz e começam a marcar os seus territórios. E depois, é claro que depois só em março é que estão assim a cantar já intensamente, mas em março já estão a nidificar, já estão a fazer ninhos, e normalmente são posturas de 3 a 5 ovos, e podem fazer 2 posturas por primavera, como aliás é frequente nestes passarinhos pequenos. Eles têm períodos de nidificação muito rápidos, porque a incubação é de 2 semanas, depois as crias, ao fim de 2 semanas de nascerem, já estão fora do ninho, de modo que isto, digamos, num mês, faz-se a postura, a incubação e as crias voam, e portanto dá perfeitamente para fazer 2 voltas numa mesma época de nidificação. Acontece com muitas espécies pequeninas, e isto eu penso que isto é feito para compensar a elevada mortalidade dos juvenis. Uma das coisas, para quem gosta principalmente de fotografar, que se apercebe desta ave também, é o quão frustrante ela pode ser com aquele comportamento extremamente irrequieto e com uma coisa que até achei uma certa piada, porque aqui a ver alguns dos nomes comuns atribuídos a esta espécie, um que eu achei que é bastante esclarecedor do tipo de comportamento é fura-moitas. Fura-moitas, porque elas se enfiam, elas vão voar e enfiam-se para dentro das moitas, porque elas vivem sobretudo em zonas arbustivas, não é? E portanto assim onde há matagal denso ou sebes com arbustos, e portanto elas enfiam-se diretamente lá para dentro. E é engraçado, nós podemos estar a passar perto de uma moita e até elas estão lá enfiadas e a gente não vemos. Mas eu já vi algumas coisas engraçadas, porque elas depois, pelo menos estes bichos que são sedentários, são extremamente territoriais. Cada uma tem o seu território, e são territórios às vezes muito pequenos, podem estar a 50 metros uma da outra. Então quando elas fazem aquele som matraqueado, há uma que faz isso a marcar o território, logo a seguir, passado 2 segundos, há uma na moita lá à frente que está a responder. Portanto, quando ouves uma, logo a seguir há uma ou 2 lá à frente que estão a responder, tipo aqui, aqui mando eu, né? Portanto, estão logo imediatamente... É nessa altura que elas se mostram de peito feito e que dá jeito para tirar uma fotografia. Por tirando isso, sim. são tremendas. É porque elas mergulham numa moita num lado e podem ir aparecer noutra moita não sei onde. Uma vez, quando eu estava ainda a aprender a olhar no Algarve, vi também uma situação muito engraçada com uma destas tortinegras, que mostra bem até que ponto é que elas são agarridas quando estão a marcar o território. Então foi assim, nós tínhamos as redes montadas lá pela quinta, e depois, normalmente quando se faz a milhagem, vai-se dar a volta às redes de hora a hora ou assim, para recolher as aves que caíram, que depois são postas em saquinhos de pano e são trazidas de volta para a mesa da milhagem, que normalmente está ao pé da casa ou está num sítio diferente de onde estão as redes, depois as redes são deixadas sossegadas para não se perturbar. E então, numa dessas ocasiões, estávamos ao pé da mesa da anilhagem, anilhamos uma destas tortineiras de cabeça preta, e quando chega à altura da libertação, só a mesa da anilhagem, ela tinha sido apanhada num determinado território, lá no sítio onde estava a rede, mas quando ela era libertada ao pé de casa, estava no meio do território de outro indivíduo. E quando o bicho é libertado, eu recordo-me bem disto, no momento em que o bicho é libertado, ela vai a voar para uma moita próxima para se esconder e imediatamente de uma moita vizinha sai outra disparada em grande velocidade para a perseguir, porque não admitia intrusos no território dela. Já tem dono. Sim, mas o que eu achei surpreendente foi a rapidez com que isto aconteceu, ou seja, o outro bicho que estava ali escondido noutra moita estava extremamente atento e quando viu uma ave da mesma espécie, que era claramente um intruso, saiu logo disparado para o expulsar dali. Portanto, é assim que funciona a territorialidade, é defendendo o território face a intrusos da mesma espécie. Se forem espécies diferentes, não há tanta concorrência por alimento, etc., e a questão não se põe da mesma forma. Mas quando é da mesma espécie, em bichos territoriais, é engraçado ver este tipo de comportamentos que nos ajudam a entender como é que isto funciona.
Bom, foi a 19ª espécie da lista pessoal do Gonçalo Elias, a totinegra dos valados ou totinegra de cabeça preta, ou então, como dizem, Exato. não é fura-moitas. Uma espécie que entrou para a minha lista em junho de 88, quando eu fui passar 2 dias à Rábida, que foi o dia em que eu tinha visto também o Roxinol, que contei aqui no episódio anterior. Mas essa estadia na Rábida rendeu mais algumas espécies de que iremos falar também nos próximos episódios. Proximamente, certo. Muito obrigado a Muito todos bem, que nos ouviram. obrigado. Até à próxima. Até breve.